Fala pessoal, eu sou a Michelle Estrava da Vida e hoje a gente vai estar fazendo um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou estar trabalhando com alguns perfis de direita. Porque o que que tem acontecido? Vocês têm me mandado muitos absurdos, especialmente no Instagram, sobre o que a galera de direita tem feito. E isso fez com que o meu algoritmo ficasse um pouco sujo. Então ele está mostrando muito conteúdo de direita para mim. E por causa disso, eu separei alguns vídeos que a gente vai estar reagindo aqui. E aí eu vou dar o meu contraponto em cima de algumas posições que são faladas por esses influenciadores. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o seu likezinho aí e bora pro vídeo. O primeiro vídeo que a gente vai estar falando é desse criador de conteúdo, que ele é um pré-candidato a deputado pela direita e ele é um homem gay. E como homem gay passou por uma situação de homofobia. E aí eu queria perguntar para você que tá aqui no vídeo, já deixa aí embaixo o que você acha que ele fez. Ele disse para a pessoa, essa é a sua liberdade de expressão. Ele disse para a pessoa, não vou me vitimizar porque essa coisa de que a homofobia ser crime é bobagem. Ou ele usou a lei, que foi uma luta da esquerda para conquistar. O que vocês acham que aconteceu? Pessoal, fui chamado de viado por essa senhora aqui, que se diz ser defensora dos PCDs, que eu também sou PCD, eu sou monocular. Me chamou de viado dentro do prédio. Eu vou solicitar as câmeras aqui, porque homofóbica não vai passar. Homofóbica não vai passar. O Supremo equiparou o crime de homofobia a racismo. E eu vou solicitar as câmeras, ó. Itararé, Tower Beach, Andréia, ó. A pergunta que fica aqui pra mim, eu acho que tá mais do que correto ele fazer isso, tá? O mesmo Supremo que a direita tanto condena, tá sendo usado pra, então, defender que a homofobia é crime, já que essa decisão partiu do Supremo através da ADO 26. Se aconteceu isso, e hoje este rapaz tem esse direito, isso se deu por uma luta da esquerda. E ele realmente foi a fundo e registrou o BO. Se liga aqui. Pessoal, quero que vocês fiquem tranquilos, que eu já fiz a representação aqui na delegacia. Eu já relatei todos os fatos, eu fui orientado pelas pessoas, meus seguidores estão preocupados. Fiquem tranquilos, isso aí pra mim não é nada. Mas através disso, eu vou proteger outras pessoas, entendeu? Então aqui, BO feito, tá representada, tá codificada como preconceito de raça e cor, injuriar alguém, ofendendo a dignidade ou decoro. Eu não fui só ofendido por razão da minha raça, cor, etnia. Eu fui ofendido xenofobicamente também. Então, homofobia é equiparada ao crime de racismo. Ela foi racista comigo. Então, de novo, a atitude dele tá correta. A gente tem que ir na polícia fazer essas denúncias. Só que ele tá no espectro político que é contra isso, que é contra esse tipo de denúncia, que é contra as pessoas LGBTs terem um entendimento de lei que define que homofobia é crime. Até porque as pessoas de direita dizem que esta decisão, o legislar sobre algo, é prerrogativa do Congresso, o que de verdade é. Mas o nosso Supremo Tribunal, ele é o guardião da Constituição Federal e, portanto, quando há uma omissão do Congresso, temporariamente o Supremo tem que agir caso ele seja provocado. E que foi o que aconteceu com a ADO 26. Então a gente tem uma pessoa de direita usando a lei que foi uma luta da esquerda, o entendimento de lei que foi uma luta da esquerda, e ainda dizendo que quem estava sendo preconceituosa era uma pessoa de esquerda, o que realmente pode ser, eu já falei para vocês, tem preconceito na esquerda, na direita, em qualquer lado político, tem LGBTfobia. Mas o questionamento que fica para mim é, então liberdade de expressão só vale quando a direita diz que mulher trans não é mulher, é homem? A liberdade de expressão só vale para dizer que criança trans não existe? A liberdade de expressão só vale para prender pais e responsáveis de crianças e adolescentes trans, caso eles ajudem na transição delas? É só para isso que vale a lei? A lei vale e a liberdade de expressão vale só para deixar Nicolas Ferreira e Ana Campanholo criar um livrinho de caráter transfóbico tentando dizer que menino é sempre XY e menina é sempre XX, sendo que a gente tem outras variações sexuais dentro do desenvolvimento humano que não corroboram com isso? Acho correto a atitude dele de ter ido buscar os seus direitos, mas acho hipócrita dele ser uma pessoa de direita e não estar defendendo, por exemplo, outras lutas da comunidade LGBT por estar na direita. Bora pro próximo vídeo. Essa aqui, para quem não conhece, a Sofia Barclay, e a Erika Hilton comentou da polêmica das Havaianas. E aí a gente espera, então, da Sofia Barclay também, pré-candidata
a deputada pelo Partido Novo, que exista algum argumento um pouco mais robusto. Mas vamos ver o que ela fala sobre a Erika Hilton nessa situação das Havaianas. Gente, eu juro que eu tento não responder a Erika Hilton, mas não tem como, ela alfineta a direita. Já que a esquerda... Você não tenta não, tá, gata? O seu conteúdo político é quase todo falando da Erika Hilton ou eventualmente falando do Lula. É pouquíssima coisa além disso daí. Tem uma trans pra defender os militantes, a direita também tem a trans pra defender os patriotas. Mas aí a direita tem a trans para defender os patriotas, que quando foi pro Twitter anunciar sua candidatura, sofreu hate das pessoas que te seguem, né? Dizendo que não era mulher, o que eu acho um absurdo, diga-se de passagem. a mulher do ano foi pro Twitter reclamar que os bolsonaristas estão cancelando as Havaianas. E ao tentar militar, a gente percebeu que realmente ela é a mulher do ano, né? Tem até calo no pé dela. Além de parlamentar, ela é uma empreendedora, gente. Ela tem uma lancha, entendeu? Alguém souber o valor pra alugar essa lancha aqui, me avisem, porque a trans de direita aqui, a diva, calça 38, hein? E claro que vou... Mano, que argumento bizarro é esse, Barclay? Que argumento bizarro é esse? Tu claramente tem... Eu te conheci pessoalmente, tu é bem mais baixa que eu. E por ser bem mais baixa que eu até acho que o teu pé é consideravelmente grande. Eu não sabia que ele era 38. O meu pé, por exemplo, ele é 41 e eu tenho 1,80 m. Pessoas mais altas tendem a ter o pé maior justamente porque é necessário para o apoio delas, né? A gente precisa ter equilíbrio. Daí eu te pergunto de verdade, Barclay, o que isso endereçou da questão das Havaianas? Porque o comercial das Havaianas simplesmente falava das pessoas entrarem com os 2 pés no ano, né? Uma coisa de falar do aspecto sorte, que na nossa sociedade é sempre lido como fazer algo com o pé direito, né? Entrar com o pé direito, acordar com o pé direito. Isso não tem nada a ver com a política, tem a ver com superstição que a gente tem culturalmente. E aí vocês fizeram um auê por causa dessa situação e acabaram, então, criando uma polêmica onde não deveria existir polêmica simplesmente porque a pessoa que gravou o comercial era uma pessoa que não é de direita. Esse que foi o problema, entendeu? Mas aí, quando você vai falar da Erika Hilton usando essas Havaianas, o seu negócio é partir para xingar a aparência do pé dela? Que loucura é essa? É por isso que quando a gente debateu, os teus argumentos foram ridículos e tu conseguiu tirar um corte Tramontina lá que eu tive que sair aplaudindo o teu corte Tramontina, porque para uma debatedora, tu é uma boa influenciadora de direita que continua sem ter conteúdo nenhum, assim. É triste, inclusive. E diga-se passagem, tá? As pessoas de direita não te veem como de direita. Pessoas influentes no meio da direita te entendem como uma pessoa de esquerda oportunista, né? E eu não sei exatamente o que tu é, mas eu sinto pena da pessoa que tu te tornou e o quanto tu tá te vendendo para que a direita te aceite. Próximo vídeo. Esse aqui, para mim, talvez seja o caso mais bizarro, mas bizarro no sentido da revolta dessa parlamentar, que ela pegou uma situação de mudança de lei e ela criou toda essa coisa aqui de temática de o PT quer carteira de habilitação LGBT. Vamos ver o vídeo e aí eu já falo sobre o que faltou para ela de leitura. Por que não dá a carteira de motorista para esse povo? Só se ele for LGBT? Ora, faça-me um favor. Isso é uma vergonha, minha gente. Eu tava até calma, mas não consigo ficar calma. Não dá pra ficar calma. Isso aqui é uma loucura. É ativismo. Então o que é que eu estou acrescentando? Pessoas com fibromialgia. Por que não? Pessoas com doença autoimune. Por que não? Pessoas com doença rara. Vocês têm pegados há mais de 12 meses? Uma hora depois. Moradores de áreas rurais isoladas. Ótimo para dar CNH. Por que só os LGBTs? Vamos continuar. Mães de crianças. Só um detalhe, tá? Eu vou parar um pouco por aqui, vocês já meio que entenderam, né? O que ela tá fazendo? Existia um projeto de alteração de lei no Ceará que mudava a lei que basicamente trata da carteira de habilitação popular, que pega certos grupos de pessoas e então os inclui numa carteira de habilitação sem custo, ou com custos muito baixos, para então que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho com essa carteira, né? Então trabalhar como motorista,
precisa fazer aplicativo, coisas nesse sentido, tá? Então, na visão dela, pessoas com deficiência física não estão incluídas nisso. E, claro, tem algumas pessoas que realmente não estão incluídas na lista que ela passa, mas ela não fez um projeto de lei para tal. Ela simplesmente está combatendo o projeto de lei que incluía pessoas LGBTs no projeto de lei. Mas eu vou ler para vocês a lei, para vocês entenderem o que foi feito na realidade e como isso daqui era simplesmente um pânico moral criado, mais uma vez, por uma pessoa de direita, uma parlamentar de direita. A lei em questão sendo alterada é essa 14288-A de 2009, tá? Que ela é justamente uma lei que trata do Departamento de Trânsito do Ceará, né? E aí faz essa definição de isenções que serão dadas, né? E aí veja, ali nos primeiros incisos do artigo 1 fala sobre as isenções, mas o interessante para nós é o artigo 2º, né? Que é quem pode se candidatar a isso, tá? E aí diz o seguinte a lei: poderão candidatar-se ao benefício proporcionado pelo programa de que trata a presente lei aqueles que se enquadrem em uma das seguintes situações: beneficiários do programa Bolsa Família. Aí tem ali a descrição. Alunos matriculados há mais de 6 meses na rede pública de ensino fundamental e médio, bem como em cursos profissionalizantes e que comprovem bom desempenho escolar. Pessoas egressas e liberadas do sistema penitenciário de acordo com requisitos estabelecidos pela portaria de subintendência do Detran-CE. Não vou ler essa portaria, mas só para vocês verem algumas pessoas. E aí o inciso 4º é portadores de deficiência física. Na verdade está escrito errado, isso daqui deveria ser pessoas com deficiência, mas para você ver, pessoas com deficiência já estão incluídas na lei. Então aquilo que ela falou ali na tribuna, a doutora Silvana, mostra que ela não leu a lei e ela não sabia que ela estava lutando ali, né, que seria na verdade impedir a adição de pessoas LGBTs na lei, usando como argumento pessoas com deficiência, quando essas pessoas já estão lá. E se não o estivessem, o que ela deveria fazer é justamente submeter um projeto de lei para que essas pessoas fossem adicionadas. Mas a gente claramente vê uma situação aqui em que as pessoas estão adicionadas na lei e ela só não sabia. E aí eu gostaria de mostrar para vocês o projeto de lei que originou isso, que é o projeto de lei número 100, que era esse que a doutora Silvana estava contestando. E o projeto de lei basicamente diz o seguinte: altera a lei, aquela que nós vimos ali, a 14288-A, de 6 de janeiro de 2009, e passa a vigorar com as seguintes alterações. Aí ela vai no artigo 2º e adiciona um inciso, que passa a ser o inciso 7º. Pessoas LGBTI+. Isso quer dizer que lá naquelas isenções que prevê a lei, a pessoa LGBT passa então a ter o direito de tirar uma CNH popular, dado, né, os dados que nós temos que mostram a dificuldade de empregabilidade dessa população. E para além disso, no parágrafo 9º do artigo 2º diz o seguinte: para a inscrição do programa CNH popular, os beneficiários de que trata o inciso 7, ou seja, as pessoas LGBTs, deverão atender os critérios de vulnerabilidade social definidos em regulamento. Não basta ser LGBT, tem que ser uma pessoa LGBT em vulnerabilidade social definida em regulamento, ou seja, já pré-estabelecido. Então você vê que a estratégia dela foi criar um pânico moral para dizer que pessoas não leem a lei, só que claramente ela também não lê. E a sugestão que eu deixo para a doutora Silvana aqui é que ela se entende que outras pessoas em vulnerabilidade social devam estar nessa lei, que ela submeta o projeto. Só que por ela ser uma pessoa de direita, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender que as pessoas do lado dela vão apoiar esse projeto de lei. E para finalizar, a gente tem o Joel Cavalcante, que está sempre fazendo um conteúdo de rage bait, né, usando uma forma de falar muito caricata de um homem gay, né? E nesse vídeo ele faz uma crítica ao vídeo da Daniela Mercury falando de inteligência artificial. Mas vamos entender qual é a crítica da Daniela Mercury e qual a crítica do Cavalcante. Então quer dizer que as IAs e as redes sociais
artificiais podem atrapalhar a democracia nas eleições de 2026, segundo Daniela Mercury. Sim, meu amor, podem atrapalhar, porque dado a existência de deepfakes e hoje eles estão com uma qualidade muito grande, pode-se criar uma IA, por exemplo, com a sua imagem e que faça, por exemplo, as pessoas acharem que tu tem atração por crianças, né? E é por isso que a gente tem falado que as IAs estão muito perigosas, né? Até o senador Cleitinho postou há poucos dias um vídeo como se fosse o MST apoiando Maduro, completamente gerado por inteligência artificial, mas ele não percebeu isso e as pessoas que estavam no vídeo dele, na sua maioria de direita, também não perceberam. Agora vamos ver para onde tu vai a partir daí. Eu acho curioso, porque até ontem democracia era justamente o cidadão poder falar, questionar, discordar, sem precisar pedir permissão. Inteligência artificial não é cidadão de direito que goze desses direitos. Inteligência artificial é uma ferramenta que a gente usa. Então, tentar atribuir para a IA um direito que é do cidadão de direito é burrice. Fico tentando entender, o problema é a tecnologia ou o fato de que agora o debate não passa mais só pelo filtro dos artistas, jornais ou palanques alinhados ao poder? Porque O problema aqui não é questão de filtragem ou quem está emitindo a notícia. Toda notícia mentirosa, ela deve ser combatida, especialmente em período de eleições, tá? E as inteligências artificiais, elas te dão uma ferramenta muito forte em que, por exemplo, se eu usar esse teu vídeo, eu consigo copiar a tua voz só com esses 50 segundos do teu vídeo e a partir de hoje publicar quantos vídeos eu quiser usando a tua voz e a tua imagem. Esse é o perigo de uma rede social. Eu posso criar um perfil fake teu e nesse perfil fake cometer crimes com a tua imagem e a tua voz. É isso que está sendo criticado. Então a tua crítica a Daniela Mercury, ela é uma crítica ideológica e burra, porque você não está entendendo que a liberação plena e total das redes sociais e do uso das inteligências artificiais nessas redes sociais fará com que pessoas como você corram o risco de serem vítimas dessas inteligências artificiais. A tua crítica é só porque é a Daniela Mercury falando, não porque você discorde dela. Mas se fosse uma pessoa de direita falando dos perigos das inteligências artificiais, tu provavelmente concordaria. Só que tem um problema. A tua crítica, ela é mais perigosa e ela é mais mal intencionada do que alguém pode ler por causa desse teu jeitinho de gay afeminada que tu faz nos vídeos. Esse teu jeito de falar esconde a maldade. Tu sabe que a direita vai soltar vídeos mentindo sobre o Lula, mentindo sobre candidatos de esquerda, soltando imagens de IA desses candidatos de esquerda, até porque tu provavelmente deve fazer parte daqueles grupos gigantescos que vocês têm de influenciadores de direita, em que vocês fazem postagens coordenadas, né? Tem bastante conhecimento aí sobre esses grupos. Então a gente sabe como vocês fazem essas postagens. Não me surpreende essa tua revolta por ser uma pessoa que está falando do perigo da inteligência artificial. Este perigo é latente e pode afetar vocês. Porque quando a opinião vem de quem vive de Lei Rouanet, entrevistas exclusivas ou palco patrocinado, ela é chamada de manifestação cultural. O que me chama muita atenção é que você critica a Lei Rouanet, mas ignora quem são os maiores beneficiários da Lei Rouanet. E não é ninguém de esquerda. Vamos aqui a listinha. Primeiro lugar, Gustavo Lima com 52 milhões de reais. Segundo lugar, Bruno Marrone com 45 milhões. Terceiro, Leonardo com 42 milhões. Quarto, Chitãozinho e Chororó com 38 milhões. Quinto, César Menotti e Fabiano, 35 milhões. Depois, Zezé de Camargo e Luciano, 32 milhões. Eduardo Costa, 28 milhões. Amado Batista, 23 milhões. Henrique Juliano, 20 milhões. E em 10º lugar, Fernando de Sorocaba, 19 milhões. Daí eu queria que tu falasse pra mim quais desses são apoiadores ferrenhos do Lula, combatentes do Bolsonaro, quais desses são grandes lutadores pelos direitos do trabalhador, porque a questão toda é a seguinte: vocês falam da Lei Rouanet, mas os maiores beneficiários não são as pessoas de esquerda. Que estranho, né? Que estranho isso, né? É muito interessante você apontar para a Lei Rouanet e para Daniela Mercury e se calar em relação à Lei Rouanet quando são cantores sertanejos. Quando vem do brasileiro comum que paga imposto e sente o preço do mercado da gasolina, aí vira risco à democracia. No fim das contas, talvez o problema não seja medo da IA, mas sim medo da democratização da fala. E democracia que funciona só quando o povo fica quieto, isso aí tem outro nome. Quis dar o lacre, bebê.
Quis dar o lacre. Foi isso. Desde quando IA é responsável pela democratização da fala? Qualquer do povo pode falar o que quiser, desde que não seja crime. Está previsto esse direito. Mas como é que você vai permitir a fala de uma inteligência artificial, que pode, inclusive, influenciar no processo eleitoral e, para além disso, na vida das pessoas? A gente já tem homens, nesse momento, utilizando Grok e outras ferramentas de inteligência artificial para remover a roupa de crianças, adolescentes e mulheres nas plataformas como o X e produzir conteúdo sexual referentes a essas mulheres e crianças. Esse é o problema da IA. A IA, ela gera coisas que podem ser muito legais para a gente poder ter uma performance melhor nas coisas que a gente faz, mas ela também pode ser muito danosa. E o teu vídeo mostra o quanto uma manipulação ideológica e um pânico moral é mais importante para tu criar do que conscientizar as pessoas e te manter na verdade. Mas como eu já cheguei à conclusão, pessoas de direita, especialmente que estão nas redes sociais como influencers, são mau caráter, porque elas vão fazer de tudo por números, por alcance, por visualização, para que elas consigam então um carguinho político, um dinheirinho a mais, ou até como certas parlamentares aí, achacar um dinheiro de gente de bares de certas cidades por aí. Fica a dica. Ou então como algumas parlamentares que têm vantagens que não são prerrogativas do cargo, mas acabam se tornando prerrogativas do excesso de poder que elas acumulam. Fica a dica. Gente, eu sei que esse vídeo foi um pouquinho diferente, eu vou testar esse modelo com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse compilado de algumas falas de pessoas de direita. Eu vou estar fazendo um outro vídeo nesses moldes também para falar de outras falas de outras pessoas, algumas figurinhas repetidas, inclusive, porque eu acho que muitas vezes eu tenho que repetir a mesma coisa 1000 vezes quando a gente trata de gênero e sexualidade, né? Então, às vezes é bom falar sobre outras coisas também para também dar consciência para outras pessoas que estão chegando aqui. Se você curtiu, deixa o seu like, larga um comentáriozinho aqui embaixo, alguma dúvida. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aqui embaixo também. Tenta compartilhar com alguém da sua família ou alguém que você acha que deva receber esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo, todo o carinho, vocês estarem aqui e fazerem parte desse mundinho virtual que a gente criou. E a gente se fala no próximo vídeo.